Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, ao espaço que era Tudo é Dica para a gente discutir temas relevantes sobre o Brasil e principalmente sobre a Bahia. Um dos assuntos importantes para a gente tratar sobre a Bahia é a questão de execução de obras na capital, mas sobretudo no interior. E esse meu convidado que está aqui hoje é uma das autoridades que podem falar sobre o assunto. Eu estou falando com muita satisfação com José Trindade, presidente da CONDE, que é responsável por uma grande quantidade de obras no estado. Seja bem-vindo, Zé Trindade. Eu que agradeço poder participar aqui com vocês, com todos os ouvintes aqui da Aratu, aqui no programa Linha de Frente. Legal. Mais uma vez que você está aqui, eu tenho certeza que mais uma vez trazendo boas notícias para a população. Mas antes de falar da CONDE, que está completando 50 anos e é uma das pautas desse programa de hoje, eu preciso falar com você a frase que eu ouvi ontem de um amigo que acompanha a política. Aí o amigo falou assim: Pablo, você vai entrevistar Zé Trindade amanhã? Eu falei: vou entrevistar Zé Trindade amanhã. Aí ele falou assim: Zé Trindade foi o maior líder da oposição que já passou na Câmara de Vereadores de Salvador. Eu estou falando isso para você para te perguntar, você tem saudade de ser parlamentar e de ser oposição? Você realmente foi um bom líder da oposição? Na verdade, tudo são ciclos. Nós tivemos a oportunidade de passar 8 anos na Câmara de Vereadores, fizemos um mandato, honramos aqueles votos que nós recebemos e nos posicionávamos. Posicionávamos em relação à prefeitura, o trabalho que era feito pelo então prefeito e de forma muito clara, muito objetiva, para defender os interesses da população. Saudade nós temos, mas temos também outros grandes desafios pela frente. Como você bem colocou aí anteriormente, nós somos hoje, estamos à frente da CONDE, que é uma empresa operacional do governo do estado da Bahia, uma empresa que tem diversas intervenções no norte a sul, do leste a oeste do estado, em que nós acabamos com esse processo abrangendo todo o estado da Bahia e levando, atendendo as demandas da população. Então é muito importante hoje, foi muito importante aquele papel lá atrás, mas está sendo também muito importante esse papel hoje. Então vamos falar do presente e também do futuro de José Trindade. Quando eu falo em CONDE, vem logo à mente alguns dados que são muito significativos. Por exemplo, do orçamento de investimentos para o estado da Bahia, praticamente metade desse orçamento passa pelo trabalho dos técnicos e das autoridades, como você, presidente da CONDE. Metade de tudo que é investido em obras, principalmente, é a CONDE que executa, Trindade? Na realidade, desde que nós entramos na CONDE, o então governador, hoje ministro Rui Costa, e agora o governador Jerônimo Rodrigues, confiou na CONDE e a CONDE tem tido essa oportunidade de atender esses grandes desafios. As obras que são realizadas dentro dos municípios são realizadas pelo governo do estado da Bahia através desse braço operacional que é a CONDE. Então nós fazemos grandes hospitais, policlínicas, escolas em tempo integral, fazemos obra de drenagem, obra de encostas, ou seja, nós temos uma quantidade de obras extremamente grande. E aí nos leva no momento que o governador confia essas grandes obras à CONDE, ela também acaba sendo executora de grande parte do orçamento de investimentos. A Bahia já vem desde 2015 o segundo estado brasileiro que mais faz investimento na área de infraestrutura, na área de educação, na área de saúde, e a CONDE tem sido esse braço operacional do governo para fazer essas grandes obras. Você citou algumas das obras, a gente está conversando com o José Trindade, presidente da CONDE, alguns modelos de obras importantes, como a obra de construção de um hospital, construção de uma policlínica, mas também vocês fazem muito trabalho de recuperação, né? Eu estou pensando aqui nas comunidades que são afligidas, por exemplo, por enchentes, por chuvas muito frequentes, muito fortes, muito pesadas. Em algum momento, quando termina essa tragédia e a gente precisa pensar no futuro, a CONDE chega junto para poder reedificar essas comunidades. É assim que trabalha? Exatamente. Nós tivemos um programa com as chuvas que aconteceram em 21, 22, nós tínhamos um programa chamado Bahia Minha Casa. E nesse programa nós construímos casas habitacionais para suprir aquelas casas que foram perdidas pela população, em todo o estado da Bahia, mas principalmente naquele Baixo Sul e no extremo sul do estado da Bahia. Nós estamos hoje para o governador já entregar, só está vendo questão de agenda, 220 novas unidades habitacionais em Ilhéus.
temos unidades habitacionais em Jequié, tivemos unidades habitacionais em Dário Meira, em todo o interior. Ou seja, na realidade, a Condé ela tem essa obrigação, ela tem essa sensibilidade, esse olhar para que a gente possa estar minimizando realmente esses grandes transtornos que são as enchentes, as chuvas, quando ocorre de forma muito acentuada. O volume de obras é muito grande, até a gente está gravando aqui no início de dezembro, faltam menos de 30 dias para o final do ano, e eu tenho a impressão que vocês ainda até o final do ano têm muita coisa para entregar. Como é esse volume, esse cronograma de obras? Não é muito difícil fazer o planejamento de tanta entrega praticamente simultânea, Trindade? Aí na verdade o volume é grande porque os desafios são enormes. O que nós temos hoje aí já a nível de obras concluídas, obras a concluir até dezembro e obras a licitar ou dar os serviços, vai num montante de quase 2,5 bilhões de reais. São obras como o Centro de Convenções e Teatro de Feira de Santana, que vai dar uma outra cara, não só na área da econômica, mas de turismo, de prestação de serviços para a Feira de Santana. Nós temos aí um hospital, praticamente um novo hospital em Itabuna. Nós temos uma ligação aqui em Salvador, que é uma ligação entre a Avenida 29 de Março e Cajazeiras. Ou seja, nós temos um escopo de obras enorme para serem entregues e fora aquelas obras menores. Porque independente de qualquer coisa, Pablo, desses grandes investimentos que nós fazemos também obras pequenas, fazemos obras de 20 mil reais, 30 mil reais, mas que são obras de escadaria, de corrimão. Aquelas obras a gente está mudando a vida das pessoas. Eu fico a imaginar aquela uma senhora que mora em um lugar que não tem uma escada, ou tem uma escada precária, que chega na época de chuva, não consegue nem subir porque não tem um corrimão para segurar. Então, nós fazemos obras pequenas, mas fazemos também obras grandiosas, mas todas elas, para a gente, têm o mesmo sentido, que é a transformação de vida de pessoas. E 2025? Como é que vai ser o ano de 2025 nessa agenda Condé ao longo dos municípios do estado? Nós temos obras espalhadas, como eu coloquei, no mais de 300 municípios do estado da Bahia. Então, essas obras estarão sendo entregues, são obras de pavimentação nos municípios, são obras de praças, são obras de mercado, até obras de cemitério que não tinham entrado ainda na linha do escopo da Condé, entrou agora, nós temos obras de cemitério, ou seja, a Condé atende essas demandas. Cada município tem sua demanda, tem sua necessidade. E nós temos, o governador Jerônimo Rodrigues tem essa sensibilidade de entender o que precisa aquele município, para que a gente possa levar realmente a atender especificamente a necessidade do município. Não adianta você ficar... O dinheiro tem um limite de investimento, porque não acaba, né? Então você tem dentro daquele pacote de investimentos que o governador define, ele vê o que é mais prioritário para cada canto que ele vai. Eu tenho uma dúvida, até uma dúvida, nível curiosidade. Eu sempre vejo o senhor nas agendas com o governador, nas entregas no interior do estado, são muitas, a agenda do governador todo mundo já conhece, é superlotada, e eu vejo você invariavelmente lá participando. Você já contou quantos municípios você conhece, Trindade? Não tive essa curiosidade ainda, mas o governador ele já vai para mais de 300 municípios nesses 2 anos, metade do mandato dele já vai de 300 municípios, de 417 municípios que tem o estado da Bahia, mas essa ida do governador, ele vai sempre para levar intervenções, seja de investimento de saúde, educação, infraestrutura, como também aqueles investimentos no social. Ele tem esse olhar muito aguçado de poder levar para cada município desse uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, um afago que ele faz para toda a população. Isso é extremamente importante e nós temos hoje ver que o Ibope, digamos assim, está muito popular. Ele é muito popular, que realmente ele é um governador diferenciado quando ele vai e bate mesmo no coração de cada um dos baianos e baianas. Você que acompanha a política e, sobretudo, o governo, você acompanha a situação de muito perto, tem marcas registradas de cada governador. Jacques Wagner é conhecido como o cavalheiro, o gentleman, o político por excelência. Rui Costa, o sobrenome dele se transformou em Rui Correria, o homem da gestão, que fica
ficava indo ali, puxando a orelha de um, cobrando o resultado do outro, querendo diminuir os custos e conseguir controlar a arrecadação. E Jerônimo, como é que você acha que está se encaixando no perfil de governador do estado? Aí eu faria retrospectiva e ver que, na realidade, quando em 2007, quando o então governador Jacques Wagner assumiu o governo, pegamos um governo que era de um partido de oposição à gestão atual. Então, eu entendo que a marca do governo do Jacques Wagner foi a democracia. Ele chegou naquele primeiro momento, começou a respirar um ar mais democrático em toda a Bahia. Depois, 8 anos depois, chegou o governador Rui Costa, que foi um trator, um executor, um gestor de obras. E hoje o governador Jerônimo já pegou, digamos assim, uma situação mais acomodada a nível de governo. Pegou depois de 16 anos dos governos de Jacques Wagner, mais 8 de Rui Costa, com o governo, com esse link do governo federal, que tem sido extremamente salutar para a Bahia. E aí o governador Jerônimo, ele deu mais um ar de pessoal, de sensibilidade, de pessoas, olhar mais para as pessoas, para dentro das pessoas. Então, eu acho que a diferença dos 3 governadores é exatamente essa, um mais democrático, o outro mais gestor, tocador de obra, e o governador Jerônimo tem aquela sensibilidade mais de olhar para as pessoas. Zé Trindade, presidente da Conder, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Recentemente vocês participaram, eu estou falando da Conder, vocês colocaram projetos para serem avaliados na área de contenção de encostas, de proteção social mesmo, e isso foi uma avaliação com praticamente 2.000 projetos do Brasil todo. Me parece que vocês ficaram em segundo lugar entre 2.000 projetos. Eu queria saber um pouco mais disso. Que concurso foi esse e de que maneira a Conder recebeu essa premiação? Na realidade, nós tivemos a oportunidade de participar de um congresso internacional, que tiveram vários profissionais de engenharia de vários países, inclusive europeus, e a Conder apresentou um projeto da Periferia Viva. E ficamos em primeiro lugar. É importante nesse processo. Então, na semana passada, agora no último dia 28, tivemos a oportunidade de receber essa premiação em Brasília. É uma premiação dada pelo Ministério das Cidades, e nós tivemos no Museu de Brasília para que pudesse receber essa premiação. Na verdade, é um projeto que a gente acaba contemplando toda a parte, não só de técnica, de engenharia, mas toda a sensibilidade e ambiental, de sustentabilidade, para que a gente possa construir essa encosta que acabou sendo premiada, que é uma encosta ali no Saboeiro. A gente volta a falar desse assunto, infelizmente tivemos mortes aqui em Salvador por causa da chuva, depois de muitos anos sem a gente ter perdas humanas, sem ter vítimas fatais. A gente voltou a conviver com esse problema muito associado à questão de proteção social. Eu tenho uma pergunta que eu acho que, sem querer politizar, e eu sei que não é sua intenção nas entrevistas que eu estou vendo, mas tem uma coisa concreta, factível, que é a defasagem do plano de desenvolvimento de encostas aqui de Salvador. A informação que eu tenho é que a última vez que esse plano foi atualizado foi em 2004, ou seja, 20 anos. Por que isso é tão ruim e dificulta, por exemplo, o trabalho da Conder? Porque quem tem a parte de encostas é uma competência das prefeituras, qualquer que seja ela. E a prefeitura, no caso aqui da Prefeitura de Salvador, ela passou já 20 anos, tem 20 anos que ele não atualiza esse plano diretor de encostas. O que é que leva a isso e o que é que prejudica? Se você não tem um plano diretor, que é, digamos, um documento oficial mostrando as encostas, as áreas de maior risco, você não pode captar recursos a nível federal. Então, o Ministério das Cidades, ele não financia encostas, ele não aporta recursos em encostas, ou em áreas de encostas em que não está no plano diretor. Então, esse plano diretor, ao estar 20 anos defasado, ele prejudica, porque senão se pode buscar dinheiro federal, do governo federal, e o governo federal ele tem as portas abertas para isso. Tanto é que nós tivemos a oportunidade agora, nós estamos executando o maior plano de proteção de encostas do país,
desde 2015 e tivemos agora a oportunidade, já com recursos do PAC, de captar, mas só a Condé, mais de 205 milhões de reais para fazer proteção de encostas, fora mais outros 100 milhões de reais que foram captados pelos municípios de forma pulverizada. Ou seja, nós vamos ter mais 200 milhões para fazer encostas, dos quais 65 encostas serão em Salvador. Mas essas encostas, todas elas estão no plano diretor de encostas que está defasado há 20 anos. Então, precisa que a Prefeitura atualize esse documento para que depois, em uma parceria institucional, Governo do Estado, Prefeitura, a gente possa buscar recursos a nível federal. Pelo que eu entendi, 20 anos muda muita coisa na paisagem urbana, então, onde 20 anos atrás podia haver necessidades, essas necessidades hoje podem estar superadas e também o contrário, né? Pode ser que bairros que não estivessem tão populosos na época, hoje viraram centros mais urbanizados, com necessidade de mais intervenções, e aí não dá para agir com recursos federais. É isso? O Ministério, a burocracia do bom sentido, não atende aquilo que não está definido no plano diretor. Porque quem acaba testando a necessidade é o plano diretor. Se você tem um plano diretor defasado, você não busca recursos para aquelas áreas em que, como você bem colocou aí, existe uma ocupação quase diária e irregular dessas áreas mais perigosas de encosta, principalmente Salvador e algumas outras cidades que você tem uma topografia que também não colabora com isso, né? Você, é uma opinião pessoal sua aqui, você já foi vereador, você é um homem que conhece a cidade porque seu trabalho parlamentar, sua atividade parlamentar exigia isso, você foi cogitado, praticamente era o candidato a prefeito da cidade, porque você tem muita associação com essa capital. Qual é o seu sentimento quando você recebe uma notícia dessa que soteropolitanos morreram por causa da chuva? Como cidadão que José Trindade entende isso? Não tenha dúvida, Pablo, que nos entristece bastante. Esse é um sentimento de tristeza, é um sentimento de a gente não estar podendo ajudar cada um desses soteropolitanos, no caso aí, teve o Gerson no primeiro momento, um jovem, depois outro jovem também veio a falecer, Paulo veio a falecer, ou seja, nos deixa aquele sentimento de impotência. E você vê que o poder público, claro, ele tem muitas coisas para fazer em todas as áreas, mas essa de cuidar de pessoas, de olhar para as pessoas, de ver as dificuldades das pessoas é extremamente importante. A gente tem que ter essa sensibilidade e eu quero aproveitar aí, aqui, até sua audiência aqui, para me solidarizar com todas as famílias aqui, parentes dessas pessoas que perderam suas vidas em função dessa tragédia que houve aqui, desse desastre natural. Condé está sendo administrada por José Trindade, tem muitos trabalhos a serem executados em 2025. Qual é a obra que você gostaria de entregar assim, Zé Trindade vai finalizar com chave de ouro a sua temporada Condé? Qual tipo de obra ou qual a obra que você gostaria de entregar e dizer, rapaz, isso aqui eu quero minha assinatura? Todas as obras são extremamente importantes. Muitas vezes você entrega um hospital regional, ela atende a 14, 15, 20 municípios. As pessoas vão ao hospital quando precisam de tratar a sua saúde. Quando você entrega uma escadaria que tem um valor de investimento muito mais baixo, também você tem aquela felicidade de você permitir que as pessoas possam ir e vir de uma forma muito mais tranquila. Quando você entrega, Pablo, uma escola, que você vai para a inauguração de uma escola, que você vê no olhar encantado daquela criança, você olha nos olhos dele, você vê aquele sorriso de felicidade, de estar em um equipamento dos sonhos. Você tem as nossas escolas hoje, são todas as salas climatizadas, tem laboratório, tem teatro dentro para 200, com capacidade para 200 pessoas, você tem um restaurante lá, você tem todo um equipamento de campo de futebol, quadra poliesportiva, você tem piscina. Então você vê o encanto daquela criança, daquele jovem, porque ali é um futuro que você está
ele está se vendo naquela possibilidade de ter um instrumento, um equipamento que é dado pelo governo do Estado para que ele amanhã possa ser um cidadão na sua plenitude. Então, eu acho que uma escola sempre é um equipamento extremamente importante, mas você tem coisas pontuais também. Quando nós estamos fazendo uma obra de macro e microdrenagem digamos assim, naquela área toda de Itapajipe, na Península Itapajipana, e que vai atender ali mais de 200 mil pessoas. Quem está lá e quem mora lá sabe do que eu estou falando. Ali você tem um problema crônico que já vai mais de 50 anos de alagamento. Então, quantas pessoas perderam toda sua cama, sua geladeira, seu fogão, quando 15 minutos de chuva? Quantos comerciantes perderam todo o seu estoque ali, porque a chuva adentrou nas suas casas comerciais, né? Quantas pessoas deixaram de se movimentar, crianças de ir para a escola? Então, nós estamos fazendo uma obra ali que se conclui no início de 2026, mas que é de uma importância enorme para aquilo ali. Então, cada obra tem seu público que você está atendendo ali, né? Então, você fica feliz pelo conjunto da obra que você tem realizado e pela confiança que tem o governador Jerônimo em acreditar no trabalho, na dedicação e competência, não de Zé Trindade, mas de toda a equipe que envolve a Condé. 50 anos de Condé, você falou em equipe, aí me veio logo à memória, meio século de uma empresa, de uma autarquia tão importante. A quem você acha que deve o mérito dessa existência tão prolongada numa terra em que as coisas duram pouco tempo mesmo? 50 anos é uma eternidade, né? Mas se você tiver a oportunidade de conhecer de perto a Condé, fazer uma visita à Condé, você vai ver que o compromisso, a dedicação, o espírito de equipe que está lá, ele, de uma certa forma, ele sobressai a tudo isso. Quantas e quantas dificuldades nós passamos lá, não é só... Quando você fala aqui só obra, você pensa que a coisa só funciona naquela forma assim, já pronta, bonita, de inauguração, de festa. Mas nós temos grandes dificuldades e essas dificuldades, esses desafios vão sendo superados a cada dia pelo corpo técnico que tem lá. Desde o mais simples ao mais graduado funcionário, colaborador que nós temos lá, todos eles são dedicados e eles compram mesmo essa força de saber que a Condé está transformando ali cada dia vida de baianos e baianas. Parabéns aos servidores da Condé, 50 anos de realizações. Eu não posso deixar você vir aqui e não falar de político, um político experiente, que tem eleições já contabilizadas, que tem muito trato na hora de entender os bastidores do que está acontecendo na política baiana e nacional. Você está satisfeito, está se sentindo bem no PSB? E ampliando a pergunta, já não está na hora do PSB voltar a ter candidato ou candidata à Prefeitura de Salvador? O PSB tem grandes quadros, a começar pela nossa presidente Lícia da Mata, que já teve o período dela de prefeita em Salvador, excelente senadora, foi deputada, hoje deputada federal. Ou seja, nós temos um trabalho dentro do partido de fortalecimento cada vez mais. Que partido vai ser, PSB, PSD, PT, PMDB, o que seja, não é o mais importante. O mais importante é a gente estar em um projeto político, num grupo político, que hoje é capitaneado na Bahia pelo governador Jerônimo Rodrigues, e esse grupo político tem que permanecer unido, porque já mostrou que um grupo forte e unido como nós temos, somos imbatíveis. Falando em grupo político, a notícia que mais circula no momento, no ambiente político baiano, é sobre uma possibilidade do deputado federal Elmar Nascimento, que foi bastante cotado para ser até presidente da Câmara dos Deputados, em algum momento migrar de partido, ir para o Avante, por exemplo, e se aliar ao grupo político que o senhor faz parte. Como é que Zé Trindade receberia esse novo aliado? E existe mesmo conversas nesse sentido? Receberia de braços abertos, porque Elmar é um amigo nosso, é um amigo da Bahia, tem trabalhado desde a época que foi deputado estadual, depois agora deputado federal, já, salvo engano, terceiro mandato. Ele tem trabalhado e focado muito para atender as demandas da Bahia. Então, nós receberíamos, o grupo todo recebe de braços abertos, porque sabe que Elmar tem muito a contribuir dentro desse processo nosso, que nosso time, nosso grupo tem que estar se renovando e agregando aquelas pessoas de bem que possam melhorar a vida dos baianos. 2026, Zé Trindade é candidato ou está satisfeito na Condé ou vai seguir para outra
companhia para outro desafio? Não, Zé Trindade é um soldado desse grupo político que é comandado pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues, e Zé Trindade estará aí à disposição para as missões que forem dadas. Nesse momento agora não pretendo voltar ao Legislativo, mas somos também, fazemos parte de um grupo político e temos que aceitar as missões que nos forem colocadas. E você tem um capital eleitoral importante que nunca vai ser desmerecido, então esse capital eleitoral em algum momento vai voltar a ser acionado, principalmente por causa do seu trânsito. A gestão da Condé abre muitas portas e dá muitas oportunidades para um político experiente como você. Você não pensa nisso, não? Não, fazemos parte de um grupo político. Então, quem tem que definir é o governador, junto com todos os atores políticos, com o senador Jacques Wagner, com o ministro Rui Costa, com os presidentes dos partidos, o Carleto, Alice da Mata, o Otto Alencar, o Coronel, saber o que é melhor nessa arrumação, nesse ajuste das equipes, quem é candidato a deputado federal, estadual, senador, tem que ser um trabalho que se possa convergir para o que seja melhor, que a gente possa oferecer para todos, para o eleitor, a melhor equipe, o melhor time. José Trindade, presidente da Condé, que está completando 50 anos, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Muito obrigado pela participação, é sempre muito bom conversar com você, porque você traz boas notícias para a capital e para o interior. Até o próximo encontro, Trindade. Muito obrigado a você e estamos sempre à disposição lá na Condé para que a gente possa ouvir essas demandas e procurar atendê-las. Essa foi mais uma conversa aqui no Linha de Frente. Obrigado a vocês pela companhia e até o próximo encontro.